Olá, esse é o canal Paz e Bem. Olá para a comunidade Paz e Bem, para a comunidade Pós-TV 247. Eu sou a Carla Pavão e hoje nós estamos aqui para mais uma aula com o Rabino Alexandre Leone. O título da aula de hoje, que é a quarta aula, é Os Três Eclipses e o Processo de Desumanização. Isso está dentro de um curso que se chama Humanismo Judaico Contemporâneo. Tudo bem, Alexandre? Vamos começar essa conversa? Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal. Só fazer assim uma pequena retrospectiva aqui para introduzir essa quarta aula, né? Quarta aula. O que nós estamos fazendo, a proposta desse curso, é fazer um roteiro de fontes judaicas contemporâneas, ou seja, autores que se basearam, em parte, na tradição judaica, mas que também, vivendo a crise contemporânea, refletiram com base nessa tradição e com essa experiência pessoal, né? E que atualizaram de uma maneira que, na minha opinião, é interessante não apenas internamente ao pensamento judaico, mas que pode apresentar instrumentos para a gente pensar coisas contemporâneas, né? Ou seja, de algum modo, essa atualização que eles fizeram, o Abraham Joshua Heschel, Emmanuel Levinas, o Walter Benjamin, o Martin Buber, né? O Horkheimer, de algum modo, Horkheimer menos, né? Mas esses outros, de algum modo, fizeram aquilo que o Michel Levy aponta em Redenção e Utopia, de terem unido a matriz judaica e o pensamento libertário no século XX, no caso desses autores, né? E fazendo isso, eles nos legaram instrumentos para pensar o mundo a partir dessa experiência, né? Eu diria assim, eles renovaram a relevância do pensamento judaico de uma maneira mais universal. Apontaram caminhos humanos, isso é, pensar o humano é pensar o nosso universal, sobre vários aspectos, né? O Heschel, por exemplo, trazendo a noção e renovando a noção do humano como imagem divina e pó da terra, e no sentido de imagem divina, a sacralidade significa, ao contrário do que até escutei ou ouvi na imprensa recente, assim, a sacralidade significa o valor infinito da vida humana, de cada um, pois cada um tem esse sagrado em si, né? O Heschel até fala e escreve, né? Dessa contradição aparente dentro do texto bíblico entre Deus no mandamento lá dizer assim, ordenar, né? Não fazer imagem, mesmo o bezerro de ouro que supostamente era uma imagem de Deus, também é um ídolo, né? Deus não se reconhece em nenhuma imagem. No entanto, contraditoriamente, Deus afirma no Gênesis, o humano é essa imagem. Né? E como é que o Heschel resolve? Entendendo, por um lado, esse valor infinito, e que essa imagem ela tem que ser atualizada em nós. Nós somos chamados, o sentido disso, enquanto antropologia, na filosofia ou na antropologia filosófica do Heschel, é dizer o seguinte: nós somos convocados a ser essa imagem, a expressar no mundo
a imagem divina, ou seja, realizar a justiça, realizar a misericórdia, realizar essa humanização. Aí, a gente depois foi para o Levinas. E o Levinas, ele, o pensamento judaico, ele tem uma coisa dialética. Talvez essa dialética tenha começado porque não tinha uma voz maior que pudesse dizer, olha, isso vale, aquilo não. Isso sempre foi, como é que eu vou dizer, dentro do debate que se estabelecia, como você vê no Talmud, por exemplo, mas em outras literaturas também, como se estabeleciam o leque, né, até onde esse debate vai indo, né? Que podia ser tão distinto quanto Maimônides e os cabalistas, né, que eram visões totalmente opostas na Idade Média de Deus e do mundo, né? Na época até se odiavam. Porque o debate às vezes pode ser muito quente, né? Sim. Bom, o Levinas, ele traz esse debate para um outro lado. Ele não a ética com o outro não é pelo outro ser o mesmo que eu, porque o mesmo de alguma forma se incorporou no moi, né, no a mim, né, eu, né? Então, tudo aquilo que eu vejo como meu, como parte de mim, não está dentro do campo ético, está dentro de um outro campo, por exemplo, econômico, ou a ideia subjetiva de sobrevivência, ou de gostar de mim mesmo, ou das coisas que eu acho legais, das coisas que a minha cultura, o mundo como eu vejo, acham aceitáveis, né? O Levinas, ele traz esse lado para um outro lado, que é o lado onde você tem uma primeira experiência, ele ressalta, de transcendência, que é o outro, né? Apesar de termos muitas semelhanças, né? A começar, geneticamente somos todos o mesmo, né? Mas assim, no entanto, o reconhecer o outro como uma alteridade, e aí no caso ele dá o exemplo do estrangeiro, aquele que não compartilha traços culturais fundamentais comigo, né? Mas ao reconhecê-lo, né? Ao me abrir a ele, e esse abrir não é aquele encontro bonitinho do Buber, é alguma coisa que até me incomoda, né? Mas ao perceber o rosto dele, e no rosto tem essa coisa, o rosto é um espelho, mas o rosto é o outro. O rosto é um espelho, não apenas, como é que eu vou dizer, de mim mesmo. O telefone tocando aqui. Bom, o rosto é um espelho não apenas de mim mesmo, mas o rosto é a imagem divina espelhada nesse outro, né? E Deus é a suprema alteridade, é a suprema transcendência. Então, esse outro, ele é recebido, ainda que me incomode, justamente no seu status de outro, ou seja, naquilo que ele tem que não pode ser abarcado por mim mesmo. Então, ele vai num caminho até distinto do Heschel. Não é o que temos em comum com o divino, que todos temos, mas esse em comum com o divino é uma suprema alteridade em Levinas. E aí vem a ideia de que o ato religioso, por excelência, é o ato ético. E o ato ético é o ato interhumano.
né? O ato ético é o reconhecimento da minha responsabilidade perante o outro. Só lembrando, Levinas é perguntado, e a responsabilidade do outro por mim? A resposta do Levinas é uma resposta, eu diria, rigorosa. Ele diz assim, isso é problema do outro. Porque o meu problema, mesmo que ele não reconheça a sua responsabilidade, eu continuo responsável por ele igualmente. Né? A ideia de que a lei vem, na verdade, para me dar liberdade. Porque dentro desse reconhecimento da minha responsabilidade, a minha responsabilidade pelo outro, outros, né, são tantos outros, seria esmagadora. A lei vem para dizer até onde é razoável ir. Ou seja, a lei instala a liberdade. E essa distinção que ele faz entre o ético, que é a ação desinteressada, e o econômico, que tem seu lugar, mas é secundário, que é a ação por interesse. Se eu ajo interessadamente, eu ajo no campo do econômico. Né? Tá diminuindo, sei lá, os ganhos, eu diminuo o salário do trabalhador. Isso não é uma ação ética. A ação ética é a ação desinteressada. Talvez o exemplo máximo que eu possa imaginar é aquela pessoa que, durante o Holocausto, ou nessas situações de regime de exceção, esconde alguém. Quem escondeu um judeu, um cigano, um inimigo do nazismo, se colocou em perigo. Agiu contra si mesmo até. Mas agiu por quê? Muitas vezes, eu diria, acho que talvez a enorme maioria das vezes, por responsabilidade perante o outro. Essa é a ação desinteressada. Um exemplo, né? Ô, Alexandre, deixa eu só te contar uma coisa. Ontem eu até fiz um Paz e Bem e te citei porque eu achei num livro que se chama Arte de Cuidar, uma profissional de saúde, uma enfermeira, mas que também é professora, citando Levinas para o cuidado com o paciente, essa ética da alteridade, olhar o outro. E eu achei interessantíssimo que você tinha acabado de dar essa aula, né? E eu, como aluna, tinha aprendido. Então, até nesse contexto de saúde que a gente está vivendo, as pessoas estão trazendo o Levinas. Bom, Levinas eu acho que é um autor relevante, né? Bem relevante. Aliás, todos esses que eu acho que estão sendo citados aqui são autores bem relevantes. Heschel, o Walter Benjamin também. Né? Walter Benjamin, que não apenas renova a noção de relação com a natureza, né? Que percebe, olha que coisa interessante, a dimensão religiosa da sociedade técnica. Não no sentido positivo. Né? Ele percebe que a experiência cósmica, de algum modo, foi colocada em segundo plano, e esse colocar a experiência cósmica em segundo plano mudou a relação do ser humano, como é que eu vou colocar? A relação civilizatória com a Terra. Né? A experiência cósmica nos diz que herdarão a Terra, segundo Benjamin, os que viverem das forças do cosmos. A civilização técnica capitalista, né? Industrial, diz o contrário, diz que é vivendo das forças da Terra. É
acabando com a Amazônia, transformando, sei lá, o ambiente, explorando o máximo que puder. É exatamente o contrário. Ele fala, ou ele escreve ali no Rumo ao Planetário, essa coisa do a embriaguez com o cosmos, que seria o modo como acontece a relação cósmica, sendo substituída por uma sobriedade, uma certa uma sobriedade que afastou isso. Ele entende como sendo originária da ruptura com o pensamento ptolomaico, com aquela cosmologia pré-copernicana. Tá? Ele percebe essa relação, né? É um aspecto disso. Eu acho que tem um outro aspecto interessante disso, que é o aspecto, como é que eu vou dizer, terra plana dessa história. Horas. As luzes da cidade são tão fortes que apagaram o céu. Mesmo à noite, a quantidade de céu que a gente vê, isso talvez antes era mais a poluição do ar, mas tudo isso junto apaga o céu. Então, a gente vive numa abóboda. Não uma abóboda natural ou divina, mas uma abóboda que foi construída, né? A gente se distanciou da experiência cósmica de vários modos. E isso, como é que eu vou dizer assim, eu acho compatível com o texto do Benjamin também. E ele vai além, a experiência dele ele está entre a Primeira Guerra Mundial e os horrores dela. E ele prevê, né, e é vítima dos horrores da Segunda Guerra, né, do Holocausto. Né? Ele se suicida, mas, na verdade, se ele não fosse suicidado, ele teria ido para um campo de concentração. Né? A Gestapo estava indo atrás dele. E ele na fronteira da Espanha. Aí o que acontece? Ele mostra que essa civilização técnica, essa tecnologia imaginada como exploração da natureza, cria essa corte de sangue. Né? Ele descreve ali a Primeira Guerra Mundial como o leito de núpcias vira um mar de sangue. Né? Ele tem uma coisa poética ali no modo de escrever. Mas ele é otimista. Né? Ele está num momento ali que ele está escrevendo em 40 esse negócio, um pouco antes, talvez, nos anos 30, né? 30 para 40 ali, ele chega a dizer, a renovar, no entanto, essa visão ultimal, essa visão utópica desse humanismo judaico, né? Quando ele coloca o seguinte, que a evolução do Homo sapiens tem chegado ao seu final. E, porém, contudo, a da humanidade está apenas no seu começo. A leitura que eu faço disso é uma leitura pegando Hegel, né? O Homo sapiens tem sido, ao longo desses 200 mil anos, mais, né, desde que o gênero Homo existe, ou pelo menos o Homo sapiens como espécie em si, não necessariamente para si. Muitas vezes não reconhecendo outros Homo sapiens como participando da mesma humanidade. A noção hegeliana, a noção, na verdade, bíblica, a noção na matriz de todas essas tradições, que daí tiram a sua experiência religiosa,
do ser humano como imagem divina, ela, como é que eu vou dizer, vai colada na ideia da origem única de toda a humanidade. Não é só alguns, são todos. Né? O Heschel chega a escrever assim, o Deus de Abraão é um Deus em que todos os seres humanos têm que ser vistos como filhos de Deus. Não alguns e outros não. E aí, bom, voltando aqui ao Benjamin, essa história é o seguinte: o que é esse início da história da humanidade? É a tomada de consciência, e essa tomada é uma tomada de consciência antropológica e ética. E se é ética, em Levinas, é religiosa, de que todos nós compartilhamos uma humanidade comum. E a partir daí, como é que eu vou dizer, todas as ações que daí advêm. Eu acho muito positiva muito positiva no sentido assim, de muito otimista essa frase. Mas a alternativa a isso é o aniquilamento. Heschel escreve, não é só o aniquilamento, assim, estou relacionando esses pensadores, né? Heschel vai escrever que não é só aniquilamento físico, é também aniquilamento no sentido mais profundo do humano. Ele consegue até imaginar uma situação em que existem seres humanos, mas a humanidade deles se reduziu. Imagina se há um grande genocídio, esses que fizeram isso também reduziram a sua humanidade. Mesmo que eles sejam sobreviventes ali. Então, bom, no meio disso você tem, acho que todos esses pensadores, mesmo antes, mas principalmente os que sobreviveram, no caso Heschel, Levinas e Buber, você tem o Holocausto, você tem o genocídio como experiência vivida, né? E essa experiência, ela é a experiência da desumanização radical, de ser vítima da desumanização radical, de ser vítima da despersonalização, da banalidade do mal, de uma ação aparentemente impessoal. Um Estado vai lá, organiza a sua burocracia para matar a gente. Não um, né? Teve vários colaboradores entre Estados e indivíduos dentro e fora do regime nazista, né? Mas muita gente. Eu vou dar um exemplo para você. Tem duas ilhas que eram ligadas ao... Não são parte do Reino Unido, mas são parte da coroa britânica. As chamadas Ilhas do Canal. Jersey e Guernsey, né? E elas são mais próximas da França. E elas foram ocupadas. E chegou uma ordem para a polícia pegar os judeus que estavam lá e mandar embora. E eles fizeram. Eles foram lá e fizeram. Eles não chegaram, manda avisar a pessoa para ela se esconder. Não, eles foram lá e fizeram. Fizeram por medo, fizeram por antissemitismo, fizeram. E essas pessoas, de fato, foram eliminadas. Foram mandadas, tá entendendo?
eles colaboraram. Bom, esses autores que têm essa experiência, isso é transformadora, porque isso mostra a urgência da questão humana em nossos tempos. E, no caso do Levinas, do Heschel e do Buber, essa experiência vai ser muito importante no pensamento que eles vão elaborar. E uma elaboração que cria vários instrumentos para a gente entender esse momento. O Levinas, ele escreve aquele, não é enigmático, mas é ao mesmo tempo num tom de tristeza. Pelo menos assim que eu leio. Que ele é partidário de um humanismo que ou já caducou, parece coisa de romântico, sei lá, uma coisa, né? Ou ainda não se estabeleceu. Na verdade, é esse intermezzo, né, entre, como é que eu vou dizer, um humanismo anterior e um que virá. Mas que virá é uma esperança, né? Esse momento que bem poderia ser, bem poderia não, que é caracterizado por Heschel como o eclipse da humanidade, o eclipse do homem. E ele vai falar, ele vai escrever isso depois do Holocausto ter acontecido. Ele não vira e fala assim, puxa, aconteceu, ainda bem que já acabou. Ele percebe que tudo que aconteceu ali, a doença foi, como é que eu vou dizer, contida, mas não curada. A sociedade industrial permanece com a possibilidade de fazer novos. Ou seja, ele percebe a dimensão universal humana da experiência do Holocausto. Foi vivida pelos judeus, pelos ciganos, por tantos outros assim, mas principalmente judeus ciganos que foram mortos não pelo que pensavam, mas simplesmente por serem mortos por racismo, por total, né? Isto poderia aparecer novamente a ideia de que pessoas eram descartáveis. Eu vou naquele texto que eu te mandei só para a gente olhar um pouco, tá bom? Tá bom. Não deixa eu falar sozinho, porque eu acho que eu Não, falo. a hora que você começou a falar na banalidade do mal, eu imediatamente pensei na Hannah Arendt, né? No julgamento de Eichmann. Ela foi inspirada de alguma forma por essas teorias? Eu não sei se inspirada, mas eu acho que ela tem uma experiência comum com esses autores. Não só uma experiência comum. Se você notar, Levinas menos, mas eles vêm de uma área cultural alemã, né? A experiência de ser judeu na Europa durante o nazismo. Né? Eu acho que isso é uma experiência. E também, eu diria assim, de terem neles uma matriz que seria uma matriz ligada à crítica social, ligada ao pensamento libertário, né? Ligado às fontes humanistas da sociedade ocidental. Então, eu acho que há essas questões aqui. Mas
a banalidade do mal dela tenta desvendar os mecanismos profundos dentro da sociedade que vivemos que levam com que isso aconteça. Né? Porque senão você pensa que é um monstro e não que é uma pessoa comum que pode ser o seu vizinho. O que a gente tem visto é que o fascismo, né? Tem um outro autor interessante, o Max Scheler, que ele trata disso de algum modo na ideia dele do ressentimento, né? Ele mostra que o ethos do ressentimento, que para ele é o ethos do burguês não como classe social, mas como um ethos na sociedade contemporânea, o ethos prevalente, ele é antissocial e, ao mesmo tempo, vive se comparando com o outro. E isto gera ressentimento, e esse ressentimento está na base do fascismo. Né? Porque bom, eu volto nisso, mas deixa eu só fazer aqui uma coisinha. Eu compartilhei com você uma tela? Não compartilhou a tela, mas se você quiser aquele texto que você me passou, eu posso colocar ele aqui. Quer que eu coloque? Não, eu prefiro porque daí eu consigo mexer no texto. Espera aí, só um minuto. Tá bom. Ele é parte do capítulo de um texto meu. Espera aí, aqui eu vou... você está aqui, você está se vendo. Agora eu faço isto. Agora eu pego esse daqui. Agora, está vendo esse texto? Não estou vendo o texto, não compartilhou. Não compartilhou. Agora foi. Não. O Heschel, ele tem um texto que aparentemente é um texto meramente, como é que eu vou dizer, religioso, que é o Shabat, né? Mas ele não fala exatamente as regras de como viver o Shabat. Parece um texto mais poético, mais inspiracional sobre o Shabat. Só que o título é O Seu Sentido para o Humano Moderno. E aí ele fala o seguinte, que um dos ethos da sociedade tecnológica, da sociedade industrial, da sociedade capitalista, né, é a ideia de dominar o espaço, dominar as coisas que têm, assim, o ter coisas é dominar coisas que são espaciais, né? E que justamente o significado, a vida não é isto. A vida, na verdade, é tempo. Vida é tempo. Né? Existir é durar no tempo. E nesse sentido, o Shabat ele é usado por ele como uma espécie de crítica a esta vida do ter que se distancia do ser. Na medida que o Shabat é um templo no tempo. E um momento em que a gente o fazer coisas é deixado de lado. É o tempo de refletir, é o tempo de rezar, é o tempo dos casais ficarem juntos, né? O Shabat, na tradição rabínica, é um dia erótico, né? É o tempo de comer, é o tempo de
uma caneta que tiver numa mesa, deixa ela lá. Você não vai realizar outras ações a não ser essas ações e se reunir. E, nesse sentido, é um fôlego que se toma para perceber o tempo, mais do que o espaço. Seria quase um tempo de estar junto, Consigo mesmo, com Deus, juntos, de todos esses estares. É o tempo do encontro. Né? E aí o que acontece? De deixar a natureza seguir seu curso, né? E assim vai. E ele chega a dizer o seguinte, que a sociedade moderna está precisando de Shabat. Está precisando de Shabat. Está precisando dar uma parada. Porque sem parar, você fica naquela coisa, você não percebe. Você não consegue parar e refletir. Olha que coisa interessante. Os movimentos de trabalhadores ao longo do século XIX e XX, uma das primeiras reivindicações era ter um dia de descanso. Um dia em que as pessoas se libertam, né? Ou pelo menos por um dia, da necessidade do trabalho. Que hoje está cada dia mais difícil, porque apesar da tecnologia estar nos ajudando no momento de isolamento, ao mesmo tempo você também perde essa liberdade de estar consigo, com as coisas, com a vida, porque você tem a todo momento uma solicitação, ou por e-mail, ou enfim, de N formas, WhatsApp, enfim. Você sabe que uma das coisas mais interessantes há níveis em que as pessoas vivem o Shabat, tá entendendo? Há níveis, com certeza. Mas mesmo fora do mundo ortodoxo, no mundo massorti, né? Eu sou ligado a esse movimento, tradicionalista, há muita gente que se diz, olha, no Shabat nem computador a gente devia usar, devia ser o dia que a gente não liga. É o dia, como é que eu vou dizer, de algum modo, o mais unplugged possível. Para buscar essa plenitude, né? Porque no fundo é um momento... Para buscar uma interação com as pessoas. Nesse momento, eu diria assim, não, o computador faz sentido porque ele nos permite essa interação também. Né? Talvez até eu tenha a impressão, essa parada nos permite refletir. Tá bom? E isto é o que o vendedor de mercadorias inúteis não quer que você faça. Porque ele quer que você compre aquilo naquele momento. Porque você acha que se você não fizer, não vai dar certo. Tá bom? Toda a propaganda de não pare, não pare, não pare. Sim. Quando não pare, mas perca o seu tempo, no sentido de perca a sua vida. Tá bom? Vida é tempo. Produza. Produtividade. Mas uma produtividade, como é que eu vou dizer? Que lembra um pouco a ideia do soldado numa trincheira da Primeira Guerra. Passou esse filme em 1917 agora, né? E algum oficial que não vai se colocar em perigo, dizendo assim, subam todos, vamos avançar, e lá do outro lado as metralhadoras do inimigo, né? Isso servia para os dois lados, na verdade, e eles fazendo exaltação de coragem e tudo mais, e com um cálculo matemático lá atrás, dizendo o seguinte, olha, 20% morrem. Tantos nas primeiras rajadas, tantos na segunda, mas quantos chegam? Está entendendo? É nesse sentido. No sentido da vida humana ser retirada da sua infinita preciosidade. 20% dá para descartar. Hasve Halila, né? Deus nos livre. Bom, o Heschel, ele continua essa história toda e vai se perguntar sobre o sentido da existência humana,
Onde é que está o que eu queria pegar aqui? Bom, e ao pensar sobre o sentido da existência humana, opa, ele vai também fazer uma crítica a algumas formas como nos últimos tempos o ser humano é pensado, né? O ser humano foi pensado como máquina humana. O ser humano é pensado como animal racional, ou como animal assim, ou assado, né? E Heschel é muito crítico a isso, porque ele fala assim, toda forma de definir o humano termina sendo, porque nós temos uma essência muito plástica, termina sendo não uma definição, mas uma agenda. E essa agenda pode ter consequências nefastas, né? E um exemplo disto, ele traz assim, o Heschel vai escrever assim, né? Que uma reflexão totalmente inquietante que aparece no livro Who is Man? Quem é o humano? Quem é o homem, né? Na Alemanha pré-nazista, não sei se pré junto ou separado aqui, acho que deve ser assim, né? Na Alemanha pré-nazista, a seguinte máxima sobre o homem, né, sobre o ser humano, era frequentemente citada. O corpo humano contém uma quantidade suficiente de gordura para fazer 7 barras de sabão. Suficiente de ferro para fazer um alfinete médio. Uma quantidade suficiente de fósforo para produzir 2.000 cabeças para palitos de fósforo. Suficiente enxofre para fazer pular uma pulga. Olha, então isso aqui é a máxima que era citada na Alemanha antes dos nazistas chegarem ao poder. É como se fosse o ser humano, quanto elementos químicos é o ser humano, assim, reduzindo o sentido do humano a uma coisa, a insumos produtivos, digamos assim. Aí ele reflete. Talvez haja uma conexão entre esta máxima e o que os nazistas realmente fizeram nos campos de extermínio. Fazer sabão de carne humana. E que continuam fazendo, né? Agora que vão morrer, quando dizem, vai morrer algumas pessoas, mas tudo bem, né? Tipo, na pandemia, vai morrer tem algumas 1.000 vidas, não sei quantas 1.000 vidas que vão embora. É tipo, você reduzir o ser humano de novo a nada, né? Olha, tá tudo bem, né? Vai morrer, mas tá tudo bem. Mas é a mesma lógica do 20% dos que saíram da trincheira no ataque também vão. É uma lógica, como é que eu vou dizer? É uma razão instrumental. Tá bom. Né? A razão instrumental, pensando no Horkheimer, né? Naquele o eclipse da razão, que a gente vai chegar nisso. Tá bom? Como é que eu vou dizer? O Heschel diz o seguinte, a liquidação do autoentendimento do homem, né, termina sendo, liquidando o autoentendimento, você conduz à autoextinção. Sempre, o tempo todo, é o ser humano que é o valor máximo. Se isso não acontece, como é que eu vou dizer? As consequências, especialmente numa civilização como a nossa, são nefastas. Né? Eu acho interessante que o Heschel vai ver este mundo que ele fala pós-Auschwitz e pós-Hiroshima, ou seja, as duas grandes ícones da
do genocídio em escala tecnológica e industrial. Olha até onde chegou. Né? E dito pelo Heschel, cuja família foi morta em Auschwitz, mas que estava lá nos Estados Unidos quando lançaram a bomba, ou as bombas, isso tem um peso. Não é um outro falar. Uma pessoa que vive isso em primeira pessoa, né? E Heschel fala, olha a frase que ele fala no eclipse da humanidade. Nós vivemos uma época de eclipse, uma época que, de alguma forma, a humanidade é eclipsada, né? Tem alguma coisa na frente dela, a gente não consegue ver. Ela se escurece. Ela fica fora de foco, ela fica por trás de algo, né? Na Idade Média, escreve o Heschel, os pensadores tentavam encontrar provas da existência de Deus. Hoje parecemos buscar provas da existência do homem. Pensando naquela frase do Brecht, né? Que tempos são esses em que temos de defender o óbvio? Sim. Né? Então, isto Heschel chama de eclipse da humanidade. Né? A inabilidade dos modernos, a inabilidade dos contemporâneos, melhor dizendo, para perceber a relevância do humano. E aí o que acontece? Eu acho interessante isso, porque isso dá um sentido de urgência muito grande no pensamento hescheliano. Ele não está apenas chorando o Holocausto, ele está refletindo sobre isto e ele percebe que tudo isto tem um sentido humano muito maior. Que o crime contra a humanidade, ao mesmo tempo, gera a necessidade de se repensar direitos humanos. Uma tecnologia que, aliás, não foi começada pelos nazistas. Parece que o primeiro campo de extermínio ainda foi feito ali na Namíbia, que era uma colônia alemã, na época do Kaiser, onde eles pegaram uma nação lá, um povo, que se rebelou ali contra eles, e levaram sistematicamente todos para um campo de concentração. Aquilo ali hoje em dia é visto por vários autores e por racismo puro, né? Aquilo ali é visto por vários autores como é que eu vou dizer, um primeiro ensaio do que haveria de acontecer. A gente fala do genocídio armênio, mas esquece deste que foi perpetrado por uma potência mundial da época. Né? Que nem aquele filme A Fita Branca, mostra que várias coisas prefiguraram o espírito que levaria ao fascismo, ao nazismo. E que Heschel percebe que não é que desapareceram, né? Que não é que desapareceram. Eu gostaria de relacionar esta noção de eclipse da humanidade com uma outra noção que aparece por um outro autor judeu, este com menos ligação com a matriz judaica, mas, de qualquer forma, que vale a pena mencionar, o Horkheimer, quando ele escreve acerca, na verdade, durante o período do nazismo, o livro é publicado
é escrito em 41, mas acho que é publicado em 47, o eclipse da razão. Né? Tem uma coisa que eu queria abrir, que é só um... Aqui dá para ver? Tá no texto. Não. Nós estamos vendo o texto. Mas você está vendo um texto com coisas coloridas? Não, estou vendo o mesmo texto que antes. Então eu tenho que fazer o share de novo. Espera aí, stop share. Cada vez você tem que fazer de novo. Desculpa se eu fui muito didático aqui, mas é só para fazer um ponto aqui, né? Que é a noção de eclipse da razão, né? O Horkheimer, ele diz o seguinte: primeiro, ele está escrevendo uma crítica, enfocando a noção de razão na história da filosofia ocidental, né? E aí ele, ao ver isto, ele escreve assim, que a razão, tal como elaborada na filosofia, só pode ser fomentada num ambiente de pensamento livre e crítico. Ao mesmo tempo em que a razão positivista, a razão instrumental, está vinculada ao surgimento do fascismo, né? A um certo modo de pensar que, como é que eu vou dizer, é afins com o surgimento do fascismo. E ele diz assim, olha, ele vai distinguir 3 tipos de modos da razão, né? A objetiva, a subjetiva e a instrumental. A razão objetiva é a que lida com as verdades universais, né? E quando você pensa em verdades universais, ou essa busca, né? Essa busca de sair da doxa, diria o platonismo, em direção à episteme, né? À ciência, sim, ela tem como foco o foco da faculdade objetiva, da razão, está nos fins e não nos meios. Um exemplo de um fim, a humanidade como um fim maior. E pensar e refletir sobre isso. No entanto, ele fala assim, tem uma outra forma da razão, que é a razão subjetiva, e que se concentra principalmente nos meios, né? A gente usa de razão subjetiva quando o razoável significa aquilo que serve a um propósito, ou aquilo que serve à preservação, ao autoavanço, né? O razoável significa ser adequado a um propósito específico, né? Ela é subjetiva porque ela tem a ver com um propósito muito menor, não são os fins últimos, né? E isto lhe serve para desvendar o mecanismo da chamada ideologia, de como essa razão é usada para, por exemplo, nesse momento as pessoas acharem que a economia é muito, muito mais importante do que as vidas humanas. sim. De que quem diz isso diz não visando o humano, visando o bem comum, mas visando a si mesmo. E eu não estou falando do trabalhador que vai sair, que é convencido disso, mas, como é que eu vou dizer, de situações de poderosos, né? Uma situação bem distinta. Então, aí ele vai falar da chamada razão instrumental, né? Que tem assim, o critério de razão é o valor operacional, a intencionalidade, né? A ideia de verdade se torna contingente a uma preferência subjetiva. Eu prefiro ver desse jeito, então como é que eu vou dizer? Eu justifico. Ela destrói a episteme. Muito antes de se falar em terra plana, aqui se desvendou o mecanismo da terra plana.
muito antes de... porque esse mecanismo é o mesmo mecanismo que está por trás do fascismo, né? Talvez a razão instrumental seja também, num certo sentido, produto ou originária da razão subjetiva, ou de uma manipulação da razão subjetiva. Pensa assim, aquele político que fala assim, todo mundo se sente inseguro, então, para instrumentalizar, ele vai falar sobre segurança, 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 mas não realmente lidando com as causas. Ou então, essa questão de eu só aprovo a renda básica cidadã se ela for votada novamente cortando gastos. Ou seja, eu deixo de ver uma questão que é objetiva e universal, passo a subordinar isso a uma ideologia e instrumentalizar. E se faz, por exemplo, como é que eu vou dizer, todo tipo de desinformação para as pessoas acharem razoável normatizações que são anti-humanas, né? O Horkheimer vê nisso, por exemplo, o mecanismo de enfraquecimento dos ideais democráticos em cima de interesses que, na verdade, são vendidos como interesses gerais, mas não são, né? Olha que interessante. Quanto mais interessa a preocupação de um indivíduo com o poder sobre as coisas, mais as coisas o dominam. Isso aqui não é um texto que tenha origem assim, evidente na tradição judaica, apesar de Horkheimer ser um judeu. Não tem essa referência aparente. Mas isto daqui é uma referência direta à crítica da idolatria que aparece nos profetas, que é o quê? A pessoa servir as coisas que ela cria. Que está em, como é que eu vou dizer? Está em Marx também. Né? Em vez da pessoa se ver como autora, ela se vê como serva do que ela produz. Né? E, no final, eu achei esse texto interessante, porque, assim, se por iluminação e progresso intelectual queremos dizer a libertação do homem da crença supersticiosa das forças do mal, dos demônios e das fadas, no destino cego, em suma, na emancipação do medo, então a denúncia do que atualmente é chamado de razão é o maior serviço que podemos prestar. É a razão instrumental que leva, por um lado, a terra plana, né? Como é que eu vou dizer? A teologias do sucesso, mas, por outro lado, é essa razão instrumental que está por trás como é que eu vou dizer, das políticas anti-humanas, por exemplo, ou das elaborações que não visam, na verdade, o bem da maioria. E é o mecanismo do fascismo, né? Horkheimer. Né? Os nazistas haviam conseguido fazer com que a sua agenda parecesse razoável. E se isso parece mimetizar o Brasil contemporâneo, olha Horkheimer nos dando um instrumento para pensar, né? É exatamente o que nós estamos vivendo, né? Exatamente. O absurdo
É maquiado de, olha, ok, saiam às ruas, cumprimentem as pessoas, vocês têm que fazer, é um monte de fake news, de notícias falsas. Isso está pensando em termos assim, nesse momento coronavírus, mas isso pode ser pensado até de uma maneira mais ampla. Tem outras coisas, né? Dos tempos recentes, ou não só no Brasil. E aí, é justamente isso que é um alerta, né? Que isso pode acontecer novamente. Não da mesma forma, as formas históricas mudam, mas aqui está o mecanismo desvendado do fascismo. Se as pessoas usam a ideia da a razão objetiva para criticar as suas sociedades, serão capazes de resolver os problemas que possam ter. Ou seja, os problemas estão aí. O modo de resolvê-los, como é que eu vou dizer? Hoje em dia, claramente, precisa da ciência, né? Mas precisa também de uma espiritualidade, cuja episteme dessa espiritualidade como é que eu vou dizer, pensar o humano de uma maneira mais profunda e perceber, e aí talvez seja a minha crítica ao De Masi, né, de que essa sociedade que ele prefigura, ela só pode acontecer se o humano for o central. Porque senão, em vez de uma sociedade da libertação do trabalho, é uma sociedade do descarte das pessoas, o que não é a mesma coisa. Né? Eu acho que isso aqui é um outro mecanismo interessante para a gente entender essa situação. E, por final, só para acabar aqui o nosso tempo, nesse mesmo momento, o Martin Buber, escreve um outro texto, né, falando do eclipse de Deus. Percebendo essa época como uma época Niilista? Então, não é só o niilismo, acho que o niilismo também, mas o que eu, de algum modo, se você pensar pelo menos em termos kantianos, o eclipse de Deus gera uma situação antiética profunda. Porque em Kant, por exemplo, ele diz assim, não dá para provar que Deus existe ou não, né? Kant, né? Mas Deus deve ser postulado na razão prática, no sentido de suprema questão ética, moral. Não no sentido da moralidade vulgar, mas no sentido de nortear a ideia de que eu não posso agir com o outro como se ele fosse um meio para o fim. Né? As pessoas têm que agir com as outras como se elas fossem fins. A gente colocou um autor não judeu aqui nessa história. Então, basicamente, eu queria relacionar isso, o eclipse da humanidade, pensado por Heschel, o eclipse da razão, pensado por Horkheimer, e o eclipse de Deus, né? Quando a gente pega essas três noções e, de algum modo, as relaciona, talvez a gente tenha instrumentos valiosos para pensar uma espiritualidade humana para os nossos tempos. Tá bom? Que bonito. É isso. Muito bom, muito bom. Excelente aula. Muito obrigada, Rabino Alexandre Leone. Vamos lembrando aqui a comunidade, por favor, curtam, compartilhem, se vocês puderem, façam uma doação solidária ao canal.
E essa foi a 4ª aula. Nós temos 3 outras aulas que são anteriores, para que nós recomendamos que vocês assistam. E muito bom. Obrigada. Tá bom? É como se o Mauro começa, ele gosta de falar paz e bem, né? E talvez uma forma de falar isso é Shalom Uvraha, ou Peraí, Shalom repete, deixa eu ver. Uvraha, né? Eu não vou conseguir repetir, mas fala mais uma vez, Alexandre, para eu como É é que é? paz. Ah, E Tová é o bom, o bem, né? Mas aí eu talvez modificasse e deixasse Shalom Uvraha e acrescentasse hoje dizendo Briut, saúde. Tá bom? legal. Tá tocando o interfone aqui, gente. Desculpa porque é tudo feito ao vivo. Mas um beijo grande e obrigada. Tchau.